Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, prezados ouvintes da 106.3, Rádio Ilha do Amor FM. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo, a doutrina que consola, esclarece e educa. Estaremos no ar todos os sábados, neste mesmo horário, trazendo informações e conhecimentos sobre a doutrina espírita de forma leve e descontraída. Eu sou Reinaldo Linhares e estarei com vocês até às 18 horas. Aqui no estúdio contamos com a participação técnica de Raimundo Souza, Marlov e Anunciação Nunes. Hoje o nosso bate-papo é sobre a Confraternização Espírita do Maranhão Conesma, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 do Auditório da Fama Pitágoras. Vamos tratar esclarecimentos sobre esse evento. E para esclarecer nossos ouvintes, temos a presença do nosso estúdio do presidente da Federação Espírita do Maranhão, FEMAR, Osmi Freire. E também temos o conferencista baiano, Marcel Mariano, que veio da Bahia brilhantar nossa Conesma. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde, amigos ouvintes da Ilha do Amor FM. Nossos votos cordiais de muita paz. E sempre uma alegria renovada voltar aos estúdios para participar de um debate franco, direto, objetivando tirar dúvidas, esclarecer, levando aos corações a mensagem do Consolador prometido. Boa tarde a todos os radioouvintes, que tenham muita paz, muita harmonia e que possamos ter um momento de muita contribuição no sentido de informações sobre a Confraternização Espírita do Maranhão na sua 39ª edição. É com muito prazer que nós estamos aqui para colaborar com o programa que foi elaborado para que nós pudéssemos falar sobre este evento. Muito obrigado, muita paz, que possamos seguir. Agradecemos aos nossos ouvintes que hoje acompanham nosso programa pela rádio e pelo site da rádio. Nosso muito obrigado pela audiência. Lembramos a todos que nosso programa está nas redes sociais e será importante canal de diálogos com os ouvintes e um espaço para perguntas, sugestões e comentários. Siga a gente no Instagram e no Facebook através da busca Programa O que é Espiritismo. Ligue e faça sua pergunta pelo 3244-0864, 3244-0864, ou mande sua mensagem pelo WhatsApp 98483-4252, 98483-4252. Vamos agora para o nosso tema central, que é a roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Nosso convidado de hoje, nós temos aqui Osmi Freire, presidente da Federação Espírita do Maranhão, Marcel Mariano, conferencista baiano, que veio hoje aqui conosco para trazer informações e grandes esclarecimentos sobre a Conesma. Osmi, qual o objetivo da Conesma? Como o próprio nome diz, a Confraternização Espírita do Maranhão. Esse foi o objetivo central e maior que os companheiros do passado idealizaram justamente para nos brindar nos momentos em que a maioria das pessoas estão no carnaval. Nós não tínhamos espaço, não tínhamos um momento como esse de confraternização, mas também de estudo, de troca de ideias, de reflexões sobre os temas que são escolhidos para cada ano. Osmi, esse evento, a Conesma, ele busca atingir todos os públicos, criança, jovem, adulto, espírita e não espírita? Sim, ele é um evento que atende a todas as necessidades dos espíritas e dos simpatizantes, alcançando todos os públicos, criança, jovens, adultos e idosos. Quem for para lá tem a oportunidade de ouvir as mensagens, as palestras, as orientações de acordo com a sua natureza, a sua idade, a sua condição de recepcionar essas mensagens. Cada ano é escolhido um tema para a Conesma. Esse ano foi escolhido Espiritismo, o Consolador Prometido. Por que a escolha desse tema? O que nos levou a escolher esse tema? Muito importante a pergunta
porque essa escolha, todo ano nós estávamos homenageando uma obra básica, né, quando completava 150 anos. Então nós chegamos em 2019, já tínhamos o último ano, 2018, homenageado a Gênesis. E qual seria agora? Aí nós nos lembramos que em 2019 tem o que é o Espiritismo, fazendo 150 anos. Então nada melhor do que escolher a própria doutrina como um todo para a gente homenagear, a doutrina espírita. Então o tema central é o próprio nome da doutrina, o Consolador Prometido, que está lá em João, capítulo 19, item de 15, 17 e 26. Então, e com esse tema, o Consolador, nos subtemas, nós escolhemos, pensamos as obras básicas como um todo. Então, nós extraímos os subtemas: a natureza do pensamento espírita, a evolução espiritual do homem, o espiritismo e os problemas humanos, a moral e o homem pós-moderno, além do inconsciente, do transe à mediunidade e a educação para a morte, contemplando pontos essenciais da doutrina espírita. Ok. Então, um tema que vai buscar todo esse ensinamento voltado ao Consolador. O Espiritismo, explicar mais ou menos o que é o Espiritismo, é isso? Exatamente. O objetivo é esse, é contemplar esses temas essenciais do pensamento espírita. Essa aqui eu vou fazer para Marcel. No período de carnaval, sabe-se quem impera todos os vícios. Acontece todo tipo de crime. Qual a contribuição da CONESA para amenizar essa situação? Desde que se instalou no Brasil o carnaval, com as suas origens nas bacanais e nas saturnais da antiga Roma, em que se comemorava no dia 25 de dezembro uma festa dedicada ao deus Saturno, em que se permitia aos escravos viverem 5 dias de total libertinagem facultado pelos seus senhores, a festa de carnaval desapareceria um pouco na Idade Média para ressurgir em Veneza, através do chamado Baile das Máscaras, que até hoje ainda é famosa Veneza pelas máscaras com que edifica o seu carnaval. Oportunamente, os portugueses trouxeram o carnaval para o Brasil com outro nome e aqui ganhou características próprias. O verbete carnaval vem da palavra a carne nada vale. Você tira as primeiras sílabas, carnaval. A carne nada vale. É um período em que o indivíduo é convidado a soltar, a colocar para fora tudo aquilo que aprisionou o ano inteiro. Por isso que a gente vê muito despautério, muita devassidão, muita promiscuidade nestes dias de carnaval. Mas há um carnaval ainda nobre. Há alguns lugares onde as pessoas se divertem. Nós não somos contra o carnaval, nós os espíritas. Entretanto, nós não pactuamos com essa loucura, esse despautério, essa alienação que toma conta destes dias carnavalescos. Portanto, a proposta de um evento como esse é fazer uma espécie de retiro espiritual para reflexões. Porque o nosso período durante o ano, as pessoas alegam não ter tempo para pensar no espiritual, já que estamos muito tragados pelo materialismo, que é a base da sociedade. Então, são 4 dias em que nos permitimos nos retirar um pouco à parte de uma sociedade que está tumultuada e violenta, para fazer reflexões sobre a nossa estrutura espiritual e sair daqui com propostas de uma vida mais morigerada. Muito bem. Bons esclarecimentos. Mas agora, Osmir, fala um pouquinho sobre a programação da CONESA. Nós temos uma programação riquíssima, mas antes de falar, é só complementando as palavras do Marcel, que no caso da CONESMA, nós não se trata apenas não é um isolamento nosso. A gente tem um momento, um espaço de convivência, onde nós vamos refletir, confraternizar e estudar também. Mas naqueles momentos, esses 3 dias intensos dessas reuniões nossas, que à noite todo mundo vai para casa, só durante o dia, são momentos assim em que a espiritualidade conta muito com a nossa contribuição em termos de pensamento, de energia, para ajudar até aqueles que estão cometendo excesso e muitos deles terminam indo para o hospital. Então tem muita gente precisando de fluido, de energia, de pensamento positivo, de vibrações, até para poderem se manter em equilíbrio. Tá. Antes de tu falar da programação, depois que tu falou isso, me lembrou. Tu quer dizer que nesse período, essa reunião, esse trabalho que os espíritas, nós espíritas fazemos nas CONESMA,
pulveriza a nossa atmosfera de boas energias? Que ajuda essas pessoas que estão De certo no modo, folião? sim, porque ali são momentos de concentração, de harmonia, em que o grupo como um todo contribui. De modo até inconsciente, mas nós estamos contribuindo. Na hora que nós estamos debatendo, falando sobre Deus, falando sobre Jesus, sobre a harmonia, sobre o amor, esses temas nos elevam um pouco, no sentido de vibrações, no sentido do nosso pensamento. E aí nós vamos contribuir com essas instituições que estão precisando muito de apoio. Entendi. Ok, vamos lá. Em relação à programação, eu já até declinei a parte dos adultos, né? Quando eu falei dos subtemas, aí eu já me referi. Só um destaque aqui, que é bom saber, que na segunda-feira, amanhã de segunda-feira, de 9 até meio-dia, nós teremos um momento especial, que é um diálogo interreligioso, com o tema A Moral e o Homem Pós-Moderno. Para esse diálogo, nessa manhã, nós teremos a contribuição de um padre, o padre Braulio Aires, da Igreja Católica, representando o catolicismo. Teremos o bispo Renato Chaves, da Igreja Colheita, representando o segmento evangélico. E teremos a Jo Brandão, que é antropóloga, e representando o candomblé e os cultos afro-indígenas. Então, todos debatendo esse tema. E pelo Espiritismo, nós teremos o Marcel Mariano, falando sobre o Espiritismo. Depois teremos o André Siqueira, que fará uma síntese do que eles falarem. E o Fábio Carvalho estará coordenando esse momento. Em cima disso, Osmir, que você falou, esse momento, esse diálogo interreligioso, qual a importância desse diálogo para as religiões? É muito importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo de muito preconceito, de muitas ações violentas contra esses irmãos. Nós tivemos um exemplo recente no Rio de Janeiro, em que uma moça do candomblé, ela foi massacrada porque estava com as roupas que ela ia se dirigir para o culto, e ela resolveu ir na padaria primeiro comprar pão. E ela foi massacrada, perdeu a vida. E um ato violentíssimo que deplora contra o ideal de fraternidade que está na alma do brasileiro, entendeu? E aqui em São Luís, no Maranhão, e vários estados do Brasil, esses segmentos religiosos, por exemplo, os cultos afros, eles são invadidos, são apedrejados, eles queimam, quebram tudo. A gente vê na televisão isso acontecer. Isso não era para estar acontecendo ainda hoje. Então, esses momentos essas pessoas chegam e elas extravasam, elas comentam o que estão passando, e ali tem uma representação boa da sociedade presente, que vai constatar o que está acontecendo. Outra coisa, nós estamos nos abraçando, estamos dizendo que somos todos irmãos, não importa essas diferenças, nós somos todos filhos de Deus. Isso aí tem que ser bem ressaltado num encontro como esse. Muito importante um encontro desse, né? Porque aí, inclusive, essas situações que você colocou, da intolerância, né? As outras religiões vão levando para seus fiéis, e isso vai se expandindo, que essa é uma coisa que não deve mais acontecer em pleno século XXI, não é isso? Mas continue sobre a programação. Fale agora, nós temos aí, além da Conesa, dentro da Conesa nós temos a Conege e a Conesminha, né? Que contempla o jovem e as crianças. Fale um pouco da programação do jovem e das crianças. Dos jovens, tudo tem o tema central, o Consolador Prometido, todos ajustados à faixa etária, né? Uhum. Então, no caso dos jovens, nós teremos aqui o pensamento espírita, a evolução espiritual do homem, os problemas da juventude, o espiritismo. Teremos também um diálogo interreligioso, que aí eles participarão, né, do todo mundo. Teremos a moral e o mundo atual, o ser consciente, educação para a morte, essa parte do jovem. E teremos a Conesminha, só de criança, um espaço muito bem estruturado, com a presença de evangelizadoras que são muito competentes, liderados pela Rosalina, que todo mundo conhece, né? Tem um trabalho excelente exemplar. Companheira. Todo mundo, é um ponto alto da Conesma, essa parte da evangelização da Conesminha, é um ponto alto. Sempre muito elogiada. Exatamente. Então, nós teremos a parte da criança, os temas a criança e a vida, a evolução do homem, em todos esses eventos, em todos esses, tanto do adulto quanto do jovem, da criança, nós temos um momento de arte também, participação ativa da arte, né? O espiritismo, os problemas humanos, os valores humanos, a vida espiritual,
educação para a morte, tudo obedecendo à capacidade de cada ser, né? Então, criança tem que ser tudo voltado para a sua faixa etária. Ok, muito bom. Mas aqui, do sistema aqui, tem um tema aqui que eu achei muito interessante e eu queria fazer uma pergunta para Marcel. Aí que ele fala aqui, deixa eu procurar, é do adulto, só um minutinho que eu vou achar de novo aqui. Educação para a morte, Marcelo. Isso é uma coisa muito importante, esse tema, porque muitas pessoas ainda têm medo da morte, não é isso? Perfeitamente. Ao longo de uma existência, nós recebemos muito conhecimento para triunfar nessa existência. Então, eu recebo conhecimento para superar o Enem, para superar o vestibular, para fazer o concurso público. Eu faço... Toda a base da sociedade é materialista. Então, todo o conhecimento que eu recebo era para triunfar entre o berço ao túmulo, sendo uma pessoa representativa na sociedade com várias posses. Não há um conhecimento voltado para me preparar para a finitude, para o final da existência, que é a morte. Essa preparação deveria estar a cargo das religiões, mas nem as religiões, nem os religiosos fizeram isso. Então, o que é que você tem? Uma sociedade amedrontada diante da morte. Aí encontramos um paradoxo. Durante a vida, eu alego ter medo da morte. E na morte, eu alego ter medo da vida. É o paradoxo dos paradoxos. O Espiritismo, portanto, se propõe a devassar, a investigar, a equacionar a morte, demonstrando que a morte é uma ilusão de ótica dos nossos sentidos. Não há morte. Tudo há transformação. Como diria Antônio Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ou seja, para que eu tenha uma ave, é preciso que o ovo morra. Para que eu tenha uma árvore, é necessário que a semente morra. Porque se a semente não morrer na cova, eu nunca terei o broto e depois a árvore frutífera. Então, para que eu renasça para o mundo espiritual, meu corpo físico, que é uma embalagem, tem que morrer. Façamos de conta que nós somos um ovo. Então, eu sou uma gema, eu tenho uma clara e eu tenho uma casca. A casca eu recebo na concepção e devolvo na decomposição cadavérica. Mas eu que sou uma gema, para onde eu viajar, eu carrego uma clara em torno de mim, que nós chamamos perispírito. Portanto, a morte não existe. E temos que nos preparar para a grande viagem, que é transcender da matéria, retornando ao mundo espiritual. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Ligue e faça sua pergunta, 32440864, ou mande sua mensagem via WhatsApp para 984834252. E continuamos com a nossa roda de conversa e vamos aqui, mais uma vez, vamos ao Marcel Mariano. O que leva a nós espíritas a acreditar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Nós temos que diferenciar crença de entendimento. A crença é a confiabilidade que você tem em alguma coisa ou alguém, mas essa confiabilidade não passou pela experiência. Você acredita inicialmente porque aquela coisa ou aquela pessoa, aquela doutrina, lhe inspira algum tipo de confiança. Nós, os espíritas, não cremos. Nós, os espíritas, sabemos o que é diferente. Porque submetemos todas as coisas à experimentação, ao teste, à razão, ao bom senso. Se aquilo é aprovado, deixa de ser crença, passa a ser entendimento. Estamos aqui numa rádio. Se esses equipamentos quebrarem, eles não serão confiados a quem crê consertar. Eles serão confiados a quem sabe consertar isso aqui. O microfone, a saída de som. Porque quem crê pode receber com defeito e devolver com 10. E quem sabe consertar e conserta. Então é fundamental nós percebemos que Jesus nos prometeu que oportunamente enviaria um Consolador prometido. E essa promessa, por alguns foi atribuído como sendo aquele tempo do Pentecostes, ou seja, cerca de 50 dias após a crucificação de Jesus, quando luzes
e línguas de fogo sobrepairaram a casa na periferia de Jerusalém, onde estavam reunidos os apóstolos. Mas aí vem uma lógica de bom senso. Se 50 dias antes o pessoal ainda não entendia a doutrina de Jesus, como é que 50 dias depois iria entender? 2000 anos depois de Jesus na Terra. Tem gente que hoje ainda nem o conhece, imagine os que conhecem, não o entendem. Então, era necessário que ele enviasse uma doutrina que viesse esclarecer tudo o que ele disse e acrescentar coisas novas. Por isso o Espiritismo faz esse papel. Porque não só complementa, não só recorda Jesus, o evocando, como complementa tudo aquilo que ele não pôde dizer à época. Só que agora, com todo o contributo da ciência, com a base filosófica grega, o pensamento socrático, e com uma ética comportamental, que leva o indivíduo a adotar uma postura para viver bem, adotando uma crença e uma doutrina de responsabilidade individual e de compromissos com a vida. Marcel, isso nos leva quando você fala que a gente realmente não acredita, a gente tem certeza, né? Então, é por isso que a doutrina espírita, ela é ciência também, não é isso? Allan Kardec, no capítulo, do livro já aqui citado, que é o Espiritismo, página 49, último parágrafo, define o Espiritismo como uma ciência de observação que trata da origem, natureza e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ora, se o Espiritismo é uma ciência, ela é um conhecimento. Se ela é uma doutrina de observação, é porque ela examina. Se ela examina na origem, é de onde eu vim. Natureza, o que é que eu sou. Para onde eu vou. Portanto, é a minha destinação espiritual. E essa relação com o mundo espiritual. Portanto, no campo do espiritismo filosófico, poderíamos dizer, à luz de Viana de Carvalho, que o espiritismo é uma ciência filosófica, é uma filosofia científica de consequências morais, porque leva o indivíduo a um entendimento de que ele deve aplicar esse conteúdo ao seu viver e passando a adotar uma postura que tem como base a doutrina de Jesus e o pensamento de Kardec. Muito bem. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio mais ilustres companheiros, né? Estão chegando aqui agora, André Siqueira, Fábio Carvalho, Guesch, a esposa de André Siqueira, Carla. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa. Vamos chegando aqui, já vamos começando a falar. André, dê sua mensagem aí sobre Conesma. Você já teve outras Conesma aqui. O que esse evento é para você? E o que esse evento traz para todos nós, espíritas e não espíritas, que participamos desse evento? Todas as vezes que nós reunimos os companheiros espíritas, duas realidades se configuram. Primeiro, a da perene fraternidade com que nós nos congraçamos. Então, o amor, que é a expressão fraternal da nossa convivência, se faz sempre presente nesses instantes de encontro fraterno. E, igualmente, o momento do esclarecimento, porque, como disse o Marcel, o Espiritismo ele tem essa característica científica, filosófica, de consequências morais e religiosas, portanto. O Espiritismo, ele nos inspira, trazendo o esclarecimento que consola, com vistas à nossa própria iluminação. Então, se nós fôssemos definir a Conesma em uma frase, seria essa: é o momento de estudo, consolo e iluminação. Muito bem. Vamos escutar Fábio também um pouco, né, Fábio? Você está chegando aí. Fale alguma coisa para nós. Da Conesma, fale até um pouco. Tem um tema aqui que é você que vai estar sobre o comando desse tema, o diálogo interreligioso. Qual a importância desse diálogo? O que você vai trabalhar nesse diálogo? O que vai nos trazer para a gente de importante para cada dia mais congregar as religiões? Boa tarde a todas e a todos. Como o nosso querido André já antecipou, a Conesma é um momento de fraternidade, é um momento de carinho, de confraternização dos espíritas aqui na nossa região, no nosso estado. E sempre é uma alegria, principalmente para nós que acompanhamos desde a infância esse encontro. Crescemos recebendo as luzes desse evento. E esse ano nós teremos mais
uma edição onde estará presente o diálogo interreligioso, que visa estabelecer um contato, principalmente no aspecto moral, dos discursos religiosos em torno dos problemas que envolvem a criatura humana. E hoje nós teremos a participação, ou nesse evento, teremos a participação ilustre dos amigos Marcel e do amigo André, que estarão pensando os dilemas humanos em torno dos desafios da pós-modernidade. E olhar isto sob a ótica de diversos prismas religiosos é profundamente enriquecedor para todos nós. Guedes, você teve aqui hoje, né? Você vê assim, um convidado, mas você vai falar um pouquinho também. Você conhece a Conesma tanto quanto esses outros já falaram. Eu gosto de você falasse um pouco sobre a Conesma. Eu temo me tornar redundante se falar sobre a Conesma. A Conesma é um momento ímpar e é uma alternativa nobre que nós oferecemos a nós mesmos e a quem queira vir, uma alternativa ao Carnaval. Uma alternativa de um outro clima, de um outro ambiente, de um outro tipo de pensar, de agir, de comportar-se, de sentir-se. Então, esse é um lugar muito bom de estar para nós que já não apreciamos o Carnaval. Eu digo já não, porque eu já fui um apreciador e negar isso seria falso. Mas, refletindo um pouco sobre o que os colegas aqui com mais competência falaram, eu tenho ouvido ultimamente as falas do Haroldo pelo YouTube, e ainda ontem eu vi uma fala do Haroldo em Campina Grande, que é uma cidade onde eu estudei, por quem eu tenho um apreço especial, a minha esposa é de lá, e ele falava do papel do Brasil no plano das nações e no futuro. E ele fala do que o Espiritismo propõe, do que o Espiritismo nos convoca a sermos, porque nós, na verdade, somos inspiração para as pessoas em geral. Se nós nos fecharmos e ficarmos nos deleitando com a maravilha do Espiritismo, nós não estaremos fazendo muita coisa. Mas quando vimos aqui a uma rádio e falamos para todo mundo e convidamos todo mundo, e não estamos interessados em converter ninguém, fazer adeptos, mas em buscar esclarecimento, nesse momento nós estamos cumprindo esse objetivo de penetrar nas consciências, de trazer consolo, não um consolo de aplacar os mimos de ninguém, mas um consolo pelo esclarecimento, como bem disse André. Quando se consola pelo esclarecimento, a gente dá sentido para o que é bom e também para o que às vezes não é tão bom na vida, e a vida é assim. Mas, olha, onde tem esses colegas aqui, é melhor calar e ouvir, é mais proveitoso. Mas foi muito bom. Realmente, a Conesma é confraternização na essência, né? É um momento de muita descontração, de muito aprendizado, e é onde a gente se relaciona com vários amigos, pessoas de outras casas e até nossos companheiros do interior do estado que vêm participar. Então, é um momento muito legal. Mas agora vamos voltar um pouquinho aqui ao tema principal da Conesma, que é sobre o Consolador. Eu estive olhando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, lá no item 4, tem lá dizendo, o Evangelho diz o seguinte: Jesus prometeu outro Consolador. E aí diz, é o Espírito da Verdade. Se o Consolador é o Espírito da Verdade, qual a relação do Espiritismo com o Espírito da Verdade? Quem quiser responder, pode responder. Fique à vontade. Nas tradições cristãs, sempre se esperou que Jesus voltasse uma segunda vez. Recordemos que no ano 2000, 19 anos atrás, quando o cristianismo comemoraria o seu jubileu de 2000 anos, correu pelo mundo várias profecias dentro da Igreja Católica e nos ramos reformistas de que Jesus estava vindo à Terra novamente, com toda aquela apoteose citada em Atos dos Apóstolos e no Apocalipse, para arrebatar as ovelhas e condenar os bodes. Mas estamos 19 anos depois e a Terra está passando por profundas transformações socioeconômicas, políticas, o que demonstra que ainda permanecemos como um planeta de provas e de expiações diante de diversas dificuldades da nossa grande transição moral.
Então, o Consolador é essa doutrina que chega rasgando de alto a baixo o véu do túmulo. Comportamento esse que as doutrinas ancestrais não tiveram coragem de fazer, de desvendar a morte, elucidando-a, estabelecendo simplesmente depois da morte 4 estados estanques: céu, inferno, purgatório e limbo. Para a doutrina espírita, não. Depois da morte, a vida continua. Porque a vida é única, mas as existências corporais são diversas através da reencarnação. Então, nós trouxemos, o Espiritismo trouxe um contributo tão grande à ciência, um novo paradigma, uma nova metodologia de análise da vida, que ele faz perfeitamente jus a esse Consolador, porque não só recorda Jesus o interpretando, como se vale da ciência para explicar as suas teses e utilizar do ramo científico para comprová-las, não deixando mais dúvida alguma de que a vida continua depois da morte, que a reencarnação é uma lei universal, que a comunicabilidade dos espíritos é uma coisa comum a todas as doutrinas religiosas, e poderemos ver isso no comportamento do encontro interreligioso. Temos comunicação na matriz africana, dentro da igreja temos os grandes santos que foram médios, dentro das igrejas evangélicas, os grandes oradores e pastores inspiradíssimos, tanto quanto dentro do espiritismo, os médiuns. Então, estando isso provado, perfeitamente o Consolador se encontra na Terra para nos consolar das dores que nós mesmos provocamos. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Ninguém? Então, Rosbi, essa pergunta aqui é para ti, assim, né? Tem uma pessoa aqui, Isabel de Fátima, ela está perguntando o seguinte: precisa ser espírita para participar do evento? É pago? Vou conseguir entender o que vai ser falado sem ser estudioso da doutrina? Várias perguntas para você. Nós já falamos, nós já falamos inicialmente que a Conesma é para todos os interessados, de qualquer religião, aqueles que acreditam, até que não acreditam, mas que respeitam, todas as faixas etárias. Então, o Espiritismo, a Conesma, é voltada para todos os segmentos sociais, não somente para o espírita. Aí a segunda pergunta, se é pago, eu diria que não é. A gente cobra uma taxa simbólica, porque isso não cobre as despesas que nós temos no evento desse, né? E este ano foi a Conesma, está sendo a Conesma mais onerosa financeiramente, porque mudou de estrutura, o pessoal que está lá coordenando, administrando é outro pessoal. Então a gente tem um gasto enorme. E essa taxa é uma taxa simbólica porque não cobre as despesas todas. E nós incluímos ainda nessa taxa 2 almoços. O almoço de domingo e segunda está por conta da taxa de inscrição. E as crianças e jovens é um valor menor ainda. E jovem e criança comem tanto quanto adulto, né? Muitos deles comem até mais. Então, a Conesma, se você for olhar pelos benefícios que traz, ninguém paga, é apenas uma colaboração. Quanto é o valor dessa Hoje colaboração? Ela começou com R$50 para adulto, hoje está em 60, né? Até o terceiro dia. E para jovens e crianças, R$35. Que pode pagar no dinheiro, no débito, no crédito, do jeito que for, né? Do jeito que for. A gente aceita qualquer negócio. Qualquer negócio, muito bom. Mas aí tem uma outra pergunta. Eu acho que essa pergunta não sei se é boa para ti ou se é boa para Marcel ou para o André. É porque ele pergunta se ela vai entender o que vai ser falado lá, se ela não estudou da doutrina espírita. Tu responde também? Eu respondo, mas eles falam melhor do que eu, mas eu vou começar. Porque eles é que vão falar lá, né? Eles que vão ter que fazer a pessoa entender, né? Olha, exatamente, o Espiritismo, ele é voltado para todos os segmentos sociais. Não teria sentido se o Espiritismo fosse apenas para os intelectuais, para os mais desenvolvidos intelectualmente, em termos de compreensão. Então, o Espiritismo, tanto é que é voltado para a criança vai e entende. Por quê? Porque nós temos que respeitar a faixa etária. Então, o ensinamento é ajustado àquela faixa etária. Jesus, quando trouxe a mensagem, ele também ajustou para nós. Se ele falasse tudo que tinha que ser falado assim, de um modo, desconsiderando a nossa incapacidade de compreender naquele momento, então nós não estaríamos com tanta riqueza. Então ele ajustou, e muitos ensinamentos que ele deixou sob a forma de parábola, foi respeitando essa nossa incapacidade de entender naquele momento. E deixou para que o Espiritismo hoje realmente alargasse, ampliasse os conhecimentos, inclusive informasse
coisas que ele não pôde naquele momento. Então, o Espiritismo é para todas as faixas etárias, para todos os segmentos sociais, para todo mundo, desde que haja aquele interesse realmente em participar. Até porque o Espiritismo não tem caráter proselitista. Então, vai quem quer e quem tem interesse. A gente respeita isso. Vejam que coisa fascinante. Uma ouvinte nos liga dizendo que deseja participar e coloca talvez a barreira de que não vem entender. Mesmo que você não entenda nada que venha a ser dito, vale a pena a sua presença, porque você fará novas amizades. Você se enriquece com todas as pessoas que lá vão estar atrás do mesmo objetivo seu, iluminar-se. E se você quer se iluminar, não fique em casa atrás de momo, nem vendo o carnaval pela televisão. Vá para a Conésima e participe conosco, faça amizade. Nos intervalos, bata papo com as pessoas, troque ideias. Certamente você vai se iluminar bastante e nós também. Isabel, vá com a Conésima, que tenho certeza que vai entender muita coisa. E se você não entender alguma coisa, procure o Marcelo, procure o André, no momento do intervalo, pergunte que eles vão lhe esclarecer. Tá certo? Então vamos em frente. Outra coisa, também nesse mesmo capítulo, né, que fala aqui no capítulo 6, diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Quando Jesus falava a respeito da bem-aventurança, distanciados daquele momento cultural que era a Palestina, nós sentimos dificuldade de entender, porque parece que nós estamos falando de que o sofrimento é a própria felicidade. E isso é um contrassenso do ponto de vista de como nós refletimos sobre o assunto. Mas o termo originalmente colocado em hebraico, ele seria traduzido como abençoado, ampliado, e que, graças à interferência grega, ele foi dito como bem-aventurado em referência a um estilo literário muito conhecido, que era a aventura, que se caracteriza como um trajeto de transformação. Então, quando a gente vê hoje um filme de aventura, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um indivíduo que passa por um processo de transformação. E a referência que Jesus fazia é de que são abençoados os que estão em sofrimento, não porque estão sofrendo, mas porque serão consolados. Porque através do sofrimento, nós temos a oportunidade de experimentar uma lição peculiar que a vida pode nos oferecer, a de nós aprendermos fora da nossa condição de atitude. Em geral, quando nós estudamos a língua portuguesa, descobrimos que existem duas formas do verbo. A forma ativa, João chutou a bola. E a forma passiva, a bola foi chutada por João. Quando nós nos referimos, então, ao conceito do sofrimento, nós estamos nos referindo à oportunidade de sermos impulsionados pela vida, de nós sermos transformados pelo conjunto de experiências que a vida nos proporciona. E isso ressignifica, igualmente, a ideia do consolo. Porque o consolo não é, tradicionalmente, como se entende, o estancar o sofrimento, mas compreendê-lo. Vejamos uma figura bem clara. Se nós temos um atleta que quer ganhar uma competição, todos os dias ele tem que acordar 4 horas da manhã e fazer exercício. O que para muitos seria um grande sofrimento, para ele é a oportunidade de aprimoramento. Então a vida é um treino para a felicidade. E quando nós estamos envolvidos em momentos que parecem de sofrimento, eles são caracterizados naturalmente como oportunidades de melhoria que serão gratificados pelo consolo que nós absorvemos. Por isso que a doutrina espírita é o consolador, né? Por isso que ela é o consolador. Então, mas vou fazer uma pergunta para o André, que ele chegou já um pouco, já quase no final do programa, né?
explorar ele um pouco. Aqui no seminário da Conesma, aqui tem um tema que diz que é você que vai tratar o espiritismo e os problemas humanos. Fala um pouco desse seminário, só para a gente, nosso ouvinte, entender um pouco. Se a gente fosse começar pelos problemas humanos, tinha que começar o programa todo de novo. Mas nós podemos entender o seguinte: vivemos dias muito difíceis para a história da humanidade, em particular, porque desde o século XVII nós recebemos uma promessa de que a vida seria transformada em felicidade pelas vias do conhecimento. Então nós investimos em conhecimento, nós desenvolvemos a tecnologia social, nos municiamos de diferentes instrumentos, botamos os pés na Lua, botamos uma sonda em Marte, transformamos a Terra inteira com as nossas capacidades de mobilidade, se viaja de um lado para outro, já se foram as fossas submersas do oceano, já descobrimos os continentes os mais detalhados possíveis a respeito disso. Em compensação, permanecemos entristecidos. Estamos vivendo dias em que a guerra mata menos do que o suicídio. Estamos vivendo dias em que as pessoas passam muito menos fome do que no passado, a média da população terrestre, e, no entanto, nós estamos angustiados dentro de casa. É um tempo em que se morre mais de obesidade do que de fome. A saciedade que o conhecimento nos trouxe também nos trouxe angústias, e esses são dias em que o homem está voltando-se para perguntar as questões fundamentais da existência, já mencionadas pelo querido Marcel. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Qual é a razão da minha vida? Essas são perguntas que não podem ser respondidas simplesmente através dos mecanismos de um conhecimento puramente materialista que transformou o universo numa eventualidade do acaso, que transformou a vida em um simples complexo bioquímico de consequências sem sentido, que transformou a razão da vida em um grande vazio e um grande nada. Então, quando os homens, ainda desesperados em busca do sentido da vida, procuravam um novo trajeto de conhecimento, os espíritos, que são os homens que prosseguem para além da vida, ergueram as suas vozes para dizer aos homens: irmãos a quem amamos, o túmulo é apenas uma passagem para a vida verdadeira. A vida não se restringe às experiências terrestres. A vida é, na verdade, um grande concerto em que cada um de nós estamos sendo chamados para executar a nossa pequena contribuição, e com esse esforço de colaboração nós nos transformamos. Alegrias, sofrimentos não passam de experiências que nos edificam. Então o Espiritismo tem muito a dizer a respeito dos problemas humanos. E se você quer saber mais sobre isso, espero você na Conesma. Ok. Para a gente dar mais uma pitadinha do que vai ser a Conesma, né? Para a gente mostrar para as pessoas, nossos ouvintes, sentir esse gostinho de aprendizado, de conhecimento, vamos pedir para Marcel também que falar um pouquinho desse seminário que ele vai fazer, Evolução Espiritual do Homem. A tendência nossa é trazermos aspectos da evolução antropossócio-psicológica, desde a criatura humana que iniciou seu périplo na Terra nos coacervados, na trilobita, nas primeiras algas, nos abismos oceânicos, até atingirmos a culminância hoje das estrelas. Como frisou o nosso inspirado André, atingimos hoje outros mundos através de bólides espaciais não tripuladas. Já ultrapassamos a órbita de Plutão através da Pioneer número 10, da Pioneer número 11, da Voyager 1 e 2. Mas dentro da Terra não conseguimos ainda implodir o ego. Estamos com conflitos de arrasamento na atualidade.
os assassinatos vis, o feminicídio, o aborto, a eutanásia, a pena de morte, são verdadeiras catástrofes hoje na Terra que não conseguimos ainda equacionar. Então nós implodimos o átomo, mas ainda não conseguimos implodir o ego. E por isso, temos que fazer uma avaliação do significado da vida. Enquanto estivermos presos no binômio, apenas concepção, decomposição, berço e túmulo, é um binômio muito curto. Vamos tentar no seminário dizer que viemos antes do berço e vamos depois do túmulo. Isso nos dá uma enorme responsabilidade. Porque quando eu descubro que eu sou imortal, eu me torno responsável. Então pretendemos nesse seminário exorcizar uma palavra que virou um palavrão, culpa. A palavra culpa tem que ser jogada no lixo ou no vaso sanitário e dada descarga. Nós agora temos uma nova palavra de ordem, responsabilidade. O problema é que ninguém quer ser responsável, porque estamos na época da lei da terceirização. Ou seja, quando eu cometo um equívoco, eu terceirizo para o Satanás, para o diabo, para o capeta. O problema é dele, foi ele que me provocou. Difícil eu assumir. E quando eu assumo minhas responsabilidades, eu amadureço. E eu preciso hoje de pessoas maduras para administrarem a terra. Então, menos pessoas culpadas e mais pessoas responsáveis. Mais alguma coisa, aguarde cenas dos próximos capítulos. Correto. Isso aí é só para vocês, prezados ouvintes, perceber o quanto vai ser enriquecedor essa nossa Conesma. Confira agora a Agenda Espírita. No mês de março temos, nosso principal destaque a realizar é a Conesma. Tá? Esse é o principal destaque que tem para o mês de março e vamos pedir a Osmi para fazer o convite para os nossos ouvintes para a Conesma. Nós convidamos a todos que estejam interessados, que queiram conferir, participar deste evento nobre, que é um evento de aprendizado, de confraternização, em que todos nós sairemos dali plenamente beneficiados com tudo que nós necessitamos para refletir, para prosseguir na vida em bases mais firmes, em consonância com o Evangelho de Jesus. Então, que nós possamos vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades e possamos ir conferir e participar. Se houver qualquer dificuldade, nós estaremos lá procurando solucionar, procurando uma via de solução para qualquer pendência em relação aos colegas, às pessoas que queiram participar, mas por algum impedimento não está sendo possível. Nós estaremos lá para ajudar, para colaborar neste sentido. Nós não queremos nenhuma desculpa, como acontece também em outros eventos, de que não participou por não poder pagar, por não poder realmente atender a essas metas que nós todos temos. Nós temos despesa, mas o mais importante é a participação de todos. Pois é, então, e a Conesma, para os ouvintes da 106, ela vai acontecer aqui no Fama Pitágora, aqui bem pertinho de nós, aqui, então fica fácil de ir, não tem deslocamento, é bem próximo, então a gente convida mais uma vez, participem, aqueles que forem participar, com certeza vão sair de lá enriquecidos de grandes conhecimentos, como já foi colocado aqui hoje pelos nossos congressistas que vão estar na Conesma. Temos também no dia 23 de março a realização de um seminário Sexo, Amor e Consciência, lá na Associação Espírita Emmanuel. Nós vamos ter esse seminário que vai acontecer um sábado, a partir das 14h30. Convidamos aqueles que quiserem participar desse seminário, estejam lá conosco nesse dia. Lembramos aos centros espíritas que estão nos ouvindo que o nosso programa está sempre de portas abertas para a divulgação dos seus eventos. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @programa que é Espiritismo. Ou mande mensagem via WhatsApp para o 98483-4252. 98483-4252. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um grande prazer estar com vocês nesta tarde. Estamos felizes e honrados com a sua audiência e agradecemos a todos aqueles que estão vibrando pelo sucesso dessa iniciativa. No sábado que vem estaremos de volta no mesmo horário com a locução de Isabela Martins, com a participação especial de José Maria do Amaral, trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis, e Alan Marques, trabalhador do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, CELCA, e secretário da Federação Espírita do Maranhão, FEMAR. O tema a ser abordado no próximo sábado será reencarnação.
Esse programa será imperdível. É um programa que vai trazer vários esclarecimentos sobre reencarnação. Para fechar com chave de ouro, vamos pedir aos nossos convidados, né? Marcel, Fábio, André, Cash, que deixe uma mensagem para os nossos foliões do Carnaval. Nesse momento grave da nacionalidade brasileira, nos parece paradoxal que este mês de janeiro, na tragédia de Brumadinho, 310 pessoas sucumbiram à mais terrível tragédia ambiental brasileira. E, não obstante, no mês de fevereiro e março, a sociedade brasileira explode numa festa de carnaval. Parece uma coisa muito estranha. Precisamos fazer uma reflexão de que rumos estamos imprimindo à nossa própria vida, se precisamos de festa ou de oração. Que cada um pense de si para consigo. A vida é sempre um desafio. Eu recordo de uma fala do Marcel Mariano, quando eu o conheci, quando ele dizia: atrás dos trios elétricos também vai quem já morreu. Então, que nós reflitamos sobre as nossas escolhas, sobre quais são as companhias que nós estamos elegendo para o nosso mundo mental. E se temos a oportunidade de aproveitar esses dias para a reflexão, para o descanso que o corpo requer, para o congraçamento entre as criaturas, recordemos que toda hora é hora de fazermos o melhor, de nos tornarmos melhores. E aproveitando esse momento, propomos uma reflexão a respeito de como as festas que são regadas a todas as propostas que atendem à matéria nos trazem ou não a felicidade, a alegria. E se nós não já estamos prontos a buscar fontes de felicidades permanentes, alegrias reais, verificar se essas festas de fato nos preenchem ou se nós estamos há anos e anos mergulhando em um grande vazio, onde a existência, de alguma forma, nos parece ser subaproveitada. E quem sabe, após essas reflexões, possamos buscar em conceitos espiritualistas, na própria doutrina espírita, respostas e alegrias mais contundentes, mais fortes, mais permanentes em nossas vidas. E veremos que a arte, na sua tonalidade mais elevada, a beleza de um bom livro, uma conversa fraterna, ela pode nos nutrir muito mais do que essas festas do mundo. Nas últimas reuniões mediúnicas da Sociedade de Estudos Espíritas Ismael, nós temos recebido mensagens espirituais conclamando os espíritas para a oração e vigilância nesse momento conturbado que nós atravessamos. Que a gente não fique alheio a essa realidade que nós estamos vivendo, não somente em relação ao período carnavalesco de excessos, de muitas coisas negativas que acontecem, mas também em relação ao nosso país, pelas aflições, pelo desafio que nós estamos enfrentando e também pelo mundo, porque todos nós precisamos de paz, de harmonia, de tranquilidade. Que esse momento da Quaresma seja um momento de profunda reflexão sobre isso. E para os que não estão nos eventos religiosos, que possam se manter em equilíbrio, porque o pensamento, onde quer que esteja, ele pode contribuir. Que nós evitemos aquela postura só de crítica, de condenação. Jesus disse: não julgueis para não serem julgados. Que a nossa atuação seja para colaborar, para que o mundo se torne melhor. E para que o mundo se torne melhor, nós temos que fazer a nossa parte onde estejamos. Muito bem, então as mensagens foram deixadas aí, realmente são mensagens que
trazem grandes reflexões a todos nós, que devemos realmente, nesse momento, refletir quais são as nossas escolhas. Estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos a Deus e à espiritualidade por esta oportunidade de falar sobre a doutrina espírita. E finalizo aqui desejando um fim de semana abençoado a todos e aqueles que gostam de brincar carnaval, que façam com responsabilidade e respeito ao próximo. Lembramos que no próximo sábado estaremos juntos e nossas redes sociais estão esperando sua visita para sugestões, comentários e perguntas. Um bom final de semana a todos e que Deus ilumine a vida de todos nós.